Olá, vamos começar hoje a nossa segunda aula sobre derivadas de funções. Bom, então o que vimos basicamente na aula passada foi a definição formal do que era a derivada de uma função em um ponto e também vimos um pouco dos aspectos geométricos do que era a derivada. O exemplo é bem interessante, dois exemplos para sempre manter em mente é que a derivada no ponto te dá, de certa forma, te dá a inclinação da reta tangente que passa a reta tangente que passa no gráfico naquele ponto, gráfico da função, tá? E como meio que uma consequência, né, um lembrete que podemos ter, que vem da física, é que se você tiver a sua função, ela for a função posição da partícula em função do tempo, então a derivada num ponto dessa função te dá a velocidade instantânea dessa partícula naquele ponto, naquele instante de tempo, tá? Bom, definição formal eu só coloquei aqui novamente, né? Dada uma função de A em B, dado um ponto x0 específico do domínio, a gente denotou, né, definiu a derivada como o limite dessas razões incrementais, tá? Então, de certo modo, o ponto x0 está fixo e você vai fazendo essas razões incrementais entre o ponto x0 e um ponto que você pode denotar por x1, que seria isso daqui, onde que esses pontos x1 vão ficando cada vez mais próximos do ponto x0, tá? Então, esse limite, quando ele existe, a gente diz que é a derivada da função f no ponto x0. Tá? E uma anotação, né, para a gente não necessariamente ficar sempre escrevendo, quando a gente quer falar da derivada da função num certo ponto, não ter que ficar escrevendo todo esse limite, né? A gente usa uma anotação, né? A anotação é essa. Então, o modo de ler essa anotação seria a derivada da função no ponto x0 em relação à variável x, tá? Então, é sempre a derivada em relação a x nesse caso. A gente pode denotar por essa forma, que é uma forma que aparece bastante, que é uma forma bem padrão de denotar derivada que vocês vão encontrar na nossa bibliografia recomendada, tá? Então é df dx no ponto x0, tá? Em alguns casos, né, para facilitar, porque a notação ela é até um pouco carregada, né? Em alguns casos, quando a gente quiser escrever de forma mais simples, e é como vocês encontram geralmente uma notação mais de física, né? É a notação f' de x0, tudo bem? Então, ambas essas notações querem dizer esse mesmo limite, tá? Então, em alguns casos, vamos usar essa notação d de f dx no ponto x0. Em alguns outros casos, vamos denotar essa notação f' de x0, tá? Bom, e a ideia da aula de hoje é... Na aula passada, fizemos ali alguns cálculos de limite, né? Para algumas funções específicas. Mas qual que é a ideia aqui dessa aula e das próximas, né? A ideia dessa aula e das próximas é, sabendo a derivada das funções elementares, né? Aquelas funções que fizemos a revisão lá no começo do curso, sabendo a derivada daquelas funções, vamos dizer assim, mais básicas, né? As elementares, existam, né, meios que a gente possa definir também a derivada de funções um pouco mais complexas, sem a necessidade de ter que sempre ficar calculando esse limite, tudo bem? Então a ideia, vamos de fato calcular, né, usar a definição para determinar a derivada de funções elementares. E aí, usando alguns tipos de regrinhas, né, de composição, de soma, de produto de funções, obter a derivada de outras funções um pouco mais complexas no sentido que a expressão é mais complicada, mas de tal forma que você consiga obter essas funções complexas através de operações entre funções mais elementares, tá? Então, em resumo, sabendo as derivadas de funções mais simples, a gente consiga obter meios de obter as derivadas de funções mais complexas. Tá? Então vamos lá, vamos começar a obter a primeira derivada de algumas funções mais simples. Uma das funções mais simples que podemos ter é a função constante. Então, por exemplo, pega a função
que vai dos reais nos reais, e a função é dada por f de x igual a c, onde c é sempre uma constante, tá? Então, em particular, a gente sabe que o gráfico dessa função é sempre uma barrinha. Opa. Ele é uma barrinha, uma reta, né? Horizontal, ou seja, paralela ao eixo x, e que passa na altura c. Tá? Então, esse aqui seria o gráfico da nossa função constante. Tá. Legal, então vamos obter a derivada, né? Vamos obter a derivada de f em um ponto. Vamos chamar um ponto genérico, tá? Um ponto x, tá? Então, x seria um ponto genérico qualquer. Então, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que pegar, né? Então, o que a gente quer obter? A gente quer obter a derivada da função em relação a x num ponto x. Tudo bem? Vamos lembrar, isso aqui é a definição, é o limite quando o delta de x tende a zero de aquele quociente, né? O f de x mais delta x menos o f de x dividido pelo delta de x. Né? É isso que a gente tem que obter. Só que, então isso é igual ao limite quando delta de x tende a zero. Aí vamos, ó, f de x mais delta x, tá? Tá, isso aqui vai ser um número, só que nossa função é função constante. F de qualquer coisa é sempre igual a c, tá? Então, em particular, o f de x mais delta de x é c. Então, aqui vai dar c menos f de x. De novo, né? Não importa que você colocar aqui na f, nossa função aqui, nesse caso, é a função constante igual a c. Então, sempre dá o valor c. Então, aqui vai dar c de novo, dividido por delta x, tá? Bom, mas aqui dá c menos c, dá zero. Zero dividido por qualquer coisa dá zero. Então, isso aqui vai ser o limite quando delta de x tende a zero, de zero, que é igual a zero. Tudo bem? Então, o que a gente obteve aqui? Derivada da função constante em qualquer ponto, né? Porque a gente pegou um ponto aqui x qualquer, é sempre igual a zero. Tudo bem? Então, é isso que a gente tem que... derivada. Então, você pode escrever, né, que derivada de constante é zero. Né? Você pode escrever assim de uma forma bem coloquial, né? Dizer que derivada de constante é zero. Quer dizer o quê? Que se você tiver uma função constante, a derivada em qualquer ponto dessa função constante é zero. E assim, esse resultado não pode ser assim, uma surpresa, porque derivada, de certa forma, você está medindo uma taxa de variação da função. Tudo bem? Essa função constante é justamente a função que não tem variação nenhuma. Ela é sempre igual a c. Então, se você está, de certa forma, medindo essas taxas de variações, é natural que, como a função não varia, a sua taxa de variação é zero. Tá? E, em particular, quando você tomar o limite, ou seja, obter a variação, taxa de variação num determinado ponto, essa taxa também seja igual a zero. Tá? Então, é natural que a derivada de uma função constante é zero. Tá? Então, ela é zero em cada um dos pontos. Então, bom, legal. O que a gente tem até o momento? A gente tem que derivada de uma função constante é sempre igual a zero.
Então a gente já sabe derivar a função constante, qualquer que seja o tipo de função constante, qualquer que seja o valor, né, que essa função seja a constante da função, a gente consegue derivar ela. A gente sabe que a derivada dessa função é zero, né? Tá? Então, com isso, qualquer que seja a função constante, por exemplo, você pegar a f de x sempre igual a 3, né? Então, a derivada da f em relação a x em qualquer ponto que você pegar é sempre igual a zero, tudo bem? Isso para qualquer função constante, né? Então, se você pegar f de x igual a menos 6, não importa, a derivada dela, qualquer ponto, é zero, tudo bem? Então, derivada de função constante é sempre igual a zero. E aí, como a gente estava estudando as nossas funções elementares, tinha função constante, e aí um passo a mais, né, para deixar as funções um pouco mais complicadas, era estudar as funções lineares. Um caso particular era a função identidade, né, que é a função que vai de R em R, f de x igual a x, tá? Então, para qualquer valor de x, a função atribui como imagem o próprio x, tudo bem? Então, f de 1 é 1, f de 2 é 2, f de 3 é 3, f de 100 é 100, f de 1000 é 1000, f de menos 14 é menos 14, e assim por diante. Função f de x igual a x. De novo, vamos descobrir a derivada dessa função, tá? E aí, na verdade, o que a gente está fazendo agora é descobrir que existe uma regrinha, né? Uma regra bem simples de como é que a gente calcula a derivada de potências, tá? De x elevado a n. Mas vamos primeiro aqui obter a intuição, tá? Então primeiro eu vou começar com a função f de x igual a x. Eu quero saber a derivada, né? Eu quero saber a derivada de f em relação à variável x no ponto x. X é um ponto qualquer, tá? Vamos pensar como sendo um ponto qualquer. Então isso aqui vai ser igual ao limite quando delta de x tende a zero de esse quociente que não muda, né? Então é o f de x mais delta x menos o f de x dividido pelo delta x. Tudo bem? Então essa aqui é a nossa, por enquanto a gente só está usando a definição de derivada num ponto x. Agora a gente substitui pelos valores da nossa função. Isso aqui é igual ao limite quando delta de x tende a zero. Aí vamos lá, f de x mais delta de x. Então a função que a gente está trabalhando é a função f de x igual a x. Então, f de x mais delta de x dá o x mais delta de x. Então aqui vai dar x mais delta de x. Tudo bem? Menos f de x. Quanto que é f de x? Bom, tá aqui, né? Tá até escrito f de x igual a x. Então aqui vai dar um x. Dividido por delta de x. Então isso aqui é igual ao limite de delta de x, quando delta de x tende a zero, tem um x aqui e aí tem um menos x aqui. Então esses dois somem. Aqui vai ficar então delta de x só dividido por delta de x. Tá? Isso aqui nada mais é do que o limite do delta de x tende a zero da função 1. A função que é sempre constante igual a 1, né? Como vimos na parte de limite, o limite quando uma função é constante é o próprio valor da constante.
Então, o limite de 1 quando Δx tende a 0 é o próprio 1. Tudo bem? Então, o que a gente obtém aqui, que a derivada dessa função, derivada de f em relação a x no ponto x, é sempre igual a 1. Tá? Então, não importa quem é o ponto que você está pegando a derivada, nesse caso, a derivada dele é sempre igual a 1. Tudo bem? Então, se a função f de x igual a x, a derivada dessa função em qualquer ponto é sempre igual a 1. Legal? Tudo bem, então, derivada da função identidade f de x igual a x, derivada em qualquer ponto é sempre igual a 1. Então, a gente já sabe que derivada de função constante dá 0. Derivada da função identidade, né, que é f de x igual a x, dá 1. Legal. Agora vamos para mais de um grau acima, né? Então a gente fez a função f de x igual a x. Vamos olhar como é que é a derivada da função f de x igual a x ao quadrado. A gente quer calcular a derivada de f em relação a um ponto x qualquer. Então vamos lá, o começo aqui não muda, né? Porque a gente está usando a definição por enquanto. Então vamos lá, a gente quer calcular a derivada da função em x de x, que é igual ao limite, né? Quem está usando a definição, quando delta de x tende a 0, de f de x mais delta de x menos f de x dividido por delta de x. Tá? Vamos lá, mas agora isso aqui é igual ao limite quando delta de x tende a 0. Aí vamos colocar a expressão da f, né? Então, f de x mais delta de x, então a função que ela faz, ela pega um elemento e eleva ao quadrado. Então, a gente tem que levar tudo que está aqui dentro ao quadrado. Então, aqui vai ficar x mais delta de x ao quadrado menos... Então, f de x, tá aqui o f de x, menos f de x, né? O f de x é simplesmente o x ao quadrado. Então, aqui vai ficar o x ao quadrado dividido por delta de x. Tudo bem? Então, isso aqui é igual ao limite quando delta de x tende a 0 de... Vamos abrir isso aqui, né? Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes x delta de x mais delta de x ao quadrado. Tá? Então, é só abrir aqui esse binômio menos x ao quadrado sobre delta de x. Tá bom? Então, isso aqui é igual ao limite quando delta de x tende a 0 de... Bom, ó, tem um x ao quadrado aqui, né? E tem um x ao quadrado aqui. Então, esses dois somem. Então, no final vai ficar 2x delta de x mais delta de x ao quadrado dividido por delta de x. Né? Então, continuando aqui, isso aqui vai ficar igual ao limite quando delta de x tende a 0. Né? Bom, tem um delta de x aqui, está dividindo, mas aqui eu tenho um delta de x aqui, multiplicando 2x, e tem um delta de x ao quadrado aqui, né? Então eu posso cortar um de cada. Então aqui vai ficar, na verdade, 2x, né? Mais delta de x. Então esse é o limite que a gente quer calcular. Tudo bem? Agora, o seguinte, quem está variando, né? Quem está indo se aproximando a zero é o delta de x, tá? Então, nesse caso, esse x que está multiplicando 2, ele é um fixo, ele é um número, tá? Então, aqui é uma constante, tudo bem? Então, ele não está variando com delta x. Esse aqui sim, né? O delta x está indo para zero. Então, esse limite, esse delta x aqui vai para zero
E essa parte aqui simplesmente fica igual a 2x. Então o limite vai dar 2 vezes x. Tudo bem? Então o que a gente concluiu? A gente concluiu que a derivada de f em relação a x no ponto x. Tá? Aqui é comum, tá? Eu coloquei a f, mas é comum também, a gente pode escrever assim, ó, d dx. E aqui entre parênteses colocar a expressão, tá? Então aqui na verdade é o x ao quadrado, né? Que é a expressão da função. Mas a gente descobriu que essa derivada na verdade é o 2x. Tudo bem? Então a derivada da função x ao quadrado é 2 vezes x. Então, uma coisa para começar a anotar, né? Ainda não está muito claro, mas a gente vai fazer um outro exercício e vai ficar claro. Então a derivada de x ao quadrado deu 2x, tá? Derivada no ponto x. O que tem de, vamos dizer assim, igual, né? Tem um 2 aqui em cima, né? Que é x ao quadrado. De certa forma, ele só caiu aqui pro lado. O 2x. Tudo bem? Então vamos só observar isso, que na verdade vocês vão ver que isso é uma coisa que ocorre para as potências, tá? E aí, inclusive a gente vai poder deduzir uma expressão para a derivada de potências. Para ficar bem mais claro, ó, vamos fazer só mais um, que é o x ao cubo, tá? Vamos fazer o x ao cubo. Vamos lá, de novo. Só que agora a função é f de x é igual a x ao cubo, né? Desculpa. Vamos lá, então, de novo, calcular a derivada. Então é derivada em função de x de f de x, que é igual, aqui não muda, tá? Limite de delta de x tendendo a zero de f de x mais delta de x menos f de x sobre delta de x, que é igual, agora sim a gente substitui os valores, limite quando delta de x tende a zero de, ó, f de x mais delta de x. Então a função é a função que pega o elemento e eleva ao cubo. Então a gente vai pegar aqui o x mais delta de x e elevar ao cubo, né? Que é isso que a função faz. Menos o f de x, né? F de x é o x ao cubo. Sobre delta de x. Tá? Então isso aqui é igual ao limite quando delta de x tende a zero de... Vamos abrir aqui, né? Essa expressão. Então aqui vai dar x ao cubo mais 3x ao quadrado delta de x mais 3x delta de x ao quadrado mais delta de x ao cubo menos x ao cubo, que é o que tá, x ao cubo que estava aqui, dividido por delta de x. Tá? Bom, só lembrando, né, como que você pegou essa expressão x mais delta de x ao cubo e abriu em tudo isso aqui, toda essa expressão aqui. Então, só lembrar que para isso a gente usa o binômio de Newton, né, aqueles coeficientes do binômio de Newton, para fazer essa expansão. Tá? Legal, então o que a gente tem aqui? Só vai eliminar essa parte e essa parte que está aqui. Tá? Então x ao cubo está aqui, aí tem um menos x ao cubo, então eu posso simplesmente remover essas duas partes. Então vamos continuar aqui embaixo. Então isso aqui é igual ao limite quando delta de x tende a zero de... Vamos ver, aqui ficou 3x ao quadrado delta de x mais 3x delta de x ao quadrado mais delta de x ao cubo dividido tudo por delta de x. Né? Bom, tem um delta de x dividindo, mas aqui nessa parcela tem um delta de x, aqui eu tenho um delta de x ao quadrado e aqui eu tenho um delta de x ao cubo.
Então isso aqui vai ficar igual ao limite quando delta de x tende a zero de... Bom, aqui eu tiro esse delta de x, então aqui fica 3x ao quadrado mais... Aqui vai ficar 3x delta de x mais delta de x ao quadrado. Só lembrando, né? Como a gente tinha definido a nossa derivada, quando você faz essa expressão aqui, em particular essa daqui, o x está fixo, tá? Porque em princípio a gente está calculando a derivada num ponto x, tudo bem? Então x é um número, ele está fixo, tudo bem? A gente está escrevendo aqui de forma um x qualquer, mas uma vez que você está calculando esse limite aqui, o x está fixo, tá? Só essa quantidade aqui, que é o delta de x, né, que é a medida, que ela está variando, tudo bem? Então lembra, é naquela ideia de que o x está fixo, aí você pega uma outra bolinha ali e faz essa bolinha variar, tá? Então a bolinha está variando, mas o x, o ponto lá, que a gente sempre usava, ficava fixo. Então o x é fixo, tá? Então o x, você pode pensar no x aqui, em toda a parte que está aparecendo aqui, o x, ele é fixo, ele é um número, tá fixo. Quem varia é o delta de x, tudo bem? Em particular nessa expressão, esse 3x ao quadrado, isso aqui é um número, tá fixo. Então isso aqui é uma constante, não varia com delta de x. O 3x também é um número, só que agora ele está sendo multiplicado pelo delta de x. E aqui também tem um delta de x ao quadrado. Quando o delta de x cada vez fica mais próximo de zero, então isso daqui, ó, esse delta de x fica cada vez mais próximo de zero. Então, um número multiplicado por uma coisa que fica cada vez mais próximo de zero, fica mais próximo de zero. Mesma coisa para o delta de x ao quadrado, né? Se o delta de x vai ficando cada vez mais próximo do zero, o quadrado dele também vai ficando mais próximo do zero. Então, o que eu estou dizendo é que no limite, essa parte vai para zero, essa parte aqui vai para zero. Como a gente aprendeu em limites, né? Então, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, isso aqui é constante, fica só o 3x ao quadrado mesmo. Então, esse limite, no final das contas, vai dar só 3x ao quadrado. Tudo bem? Então, o que a gente obteve aqui? Que a derivada dessa função f no ponto x, calcular no ponto x, que é igual, na verdade, a derivada em relação a x da expressão x ao cubo, né? É 3x ao quadrado. Tudo bem? Então, a gente chegou a isso. Agora, então a gente já fez três passos. Com esses três passos, a gente já consegue deduzir como é que seria uma forma para uma derivada de potência qualquer, tá? Porque é assim, ó, quando a função f de x, quando a função era f de x igual a x, então a derivada da função no ponto x era igual a 1. Tudo bem? Eu posso escrever, né? Depois vocês vão entender porque eu posso escrever ele assim, ó. Posso escrever assim, 1 multiplicado por x elevado a zero. Tá? Só por conveniência. X elevado a zero dá 1. Então, x elevado a zero dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Então, eu não mudei nada. Só escrevi dessa forma que vai ficar fácil para a gente enxergar uma regrinha. Legal. Quando o f de x era o x ao quadrado, então a derivada dessa função deu o quê? Deu 2x. Deu 2x. Né? Quando a função, esse último exemplo que a gente viu, era a função x ao cubo, está até escrito aqui ainda, né? Aqui em cima, a derivada dela deu o quê? Deu 3x ao quadrado. Tudo bem? Só para deixar ainda mais claro, eu vou escrever assim.
Não, tá bom, deixa. Então aqui deu 1 vezes x elevado a zero. Vou escrever aqui só do lado para ficar mais simples, que é a derivada de x em função a x. Isso aqui, na verdade, é a derivada de x ao quadrado sobre dx, né? Isso aqui, na verdade, é a derivada da função x ao cubo sobre dx, derivada em relação a x. Que regra a gente pode tentar, olhando só esses três casos, algum tipo de regra que a gente pode tentar deduzir? Quando você derivar a função x, f de x igual a x, então x é como se tivesse um 1 aqui, né? Então o que você está fazendo é como se tivesse x elevado a 1, né? Que é a mesma coisa que o x. Mas é a mesma coisa que você estivesse pegando esse 1, jogando aqui, caindo, né? 1, é como se o... Por isso que vocês vão ver que muitos livros escrevem isso como regra do tombamento, tá? É como se o 1 ele caísse aqui na frente do x e aqui em cima você subtraísse 1. Então, caiu 1, então vai ficar 1 vezes x, só que elevado a 1 menos 1, que dá 0. Que é o que aconteceu aqui, ó. Então, ó, o que acontece é o expoente cai para frente do x, tudo bem? E o expoente que vai ficar aqui, esse expoente 1 aqui, é como se fosse o expoente que está aqui, menos 1. Tudo bem? Bom, no x fica difícil de ver, né? Mas observa no x ao quadrado, ó. Então, ó, o 2 caiu, o 2 cai para frente do x, então vai ficar 2 vezes x, aí elevado a alguma coisa. Aqui, como está o x, é 1, tá? Mas 1 você podia escrever como 2 menos 1, né? 2 menos 1. Então, ó, o 2 cai para frente, então o expoente caiu, multiplicou o x, aí no expoente você subtrai uma unidade. Então aqui antigamente era x ao quadrado, subtraiu uma unidade, deu 1. Ó no 3, no 3 fica mais fácil de ver. Ó. 3, você derivou d dx de x ao cubo. Então o 3 cai, 3 caiu, certo? Então 3 vezes x, aí aqui não é mais o cubo, você vai subtrair 1. Então você vai pegar esse 3, você pode olhar como sendo o 2, né? Você pode olhar como sendo 3 menos 1. Tudo bem? E aí, para ver se ficou claro, então se o f de x fosse igual a x à quarta, quanto é que seria a derivada de f em relação a x? Então, qual que é a ideia? Né? A gente observou nesses três primeiros casos, né? Então, é derivada de f de x sobre x. Então, a função é x à quarta, né? Então, aqui é derivada em relação a x de x à quarta. Qual que era a ideia? Era assim. Pega o expoente, tomba ele na frente do x. Então, aqui vai ficar 4. 4 vezes x, tá? E aí, o expoente aqui, você subtrai 1. Então, aqui vai virar 3. Tudo bem? Então, você tombou 4. Então, ficou 4 vezes x. Aí, o expoente, em vez de ficar o x à quarta, você subtrai o número 1. Ficou x ao cubo. Tudo bem? Bom, se ficou claro essa ideia, então, a gente tem essa daqui. Pega uma função de R em R, que é f de x igual a x elevado a n. Qual que é a derivada dessa função em relação a x? Então, a derivada vai ficar assim, ó, derivada dessa função em relação a x, né, calculado no ponto x, é igual a quem, ó? A gente consegue, ó. X elevado a n, que era, qual que era a ideia, né, quando você tinha um expoente a derivar, tomba o expoente, então aqui vai ficar n, vezes x, tá? Agora a gente não coloca n, a gente subtrai 1, então aqui vai ficar n menos 1, tudo bem? Então essa aqui é a expressão, uma regrinha geral para você calcular a derivada de qualquer potência, tudo bem? E o que é legal, né? Legal é isso, porque agora quando você vai calcular o limite de potências, né? Depois vamos ver que a gente vai expandir isso para polinômios, mas quando você quiser calcular o limite, por exemplo, do x, um exemplo, ó. Olha que legal. Exemplo.
Um exemplo, se você quer, suponha que a função f de x é igual a x elevado a 100. Tá? Se você fosse calcular a derivada usando a definição, isso aqui seria muito complicado, tá? Vocês podem até tentar escrever assim como é que seria, então você vai ter que abrir uma potência elevada a 100, tá? Então isso seria uma coisa muito trabalhosa. Como a gente já tem a regrinha, então x elevado a 100, né? A gente já obtém aquela formulinha, fica fácil, a gente pode fazer direto. Derivada de f de x em relação a x, onde a função é a x elevado a 100. Então pela regrinha é o quê? Tombo 100, então vai ficar 100 vezes de x elevado a 100 menos 1, que é 99. Pronto. Essa é a derivada. Tá? Se você fosse pelo outro caminho, que era o caminho de calcular pela definição, vocês poderiam até começar a escrever que vocês iam cair numa expressão muito grande, tudo bem? Vocês teriam que desenvolver usar os coeficientes binomial, né, da potência 100, tá? Então teria muito termos, tá? De tal forma que você nem conseguiria escrever no papel, por exemplo. Então, com essa nossa formulinha para potência de x elevado a n, a gente consegue calcular. É bem fácil, só fazer o n vezes x elevado a n menos 1. Tá? Então, em alguns livros, né, talvez em alguns livros mais antigos, isso é conhecido como regra do tombamento. Né? Você pega o expoente, né, o expoente que está lá em cima, você tomba ele na frente do x e multiplica por x elevado no expoente você vai e subtrai uma unidade. Tá? Que é o que está aqui, né? Então a função é x elevado a n, tombou, ou então o n cai, vezes x elevado a n menos 1. Tá? E aqui está um exemplinho bem prático, né? Então se você tem x elevado a 100, então vai dar 100, então 100 cai, vezes x elevado a, você pega o expoente e subtrai uma unidade. Tudo bem? Então dessa forma a gente consegue agora a gente também consegue calcular derivada de expressões da forma x elevado a n.